gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando pra vocês um vídeo que é sobre Paris. É um vídeo mais informativo e eu espero que vocês gostem. Eu decidi dividir esse vídeo em duas partes porque pro vídeo não ficar muito longo e não ficar tão cansativo. A primeira parte é sobre aeroportos e transporte público. Então eu vou resumir muito pra falar sobre os aeroportos, porque cada um vai chegar pra um lugar e se interessa por um caminho diferente. Mas eu escrevi o post no blog e nele tem tudo detalhadinho de cada aeroporto e os jeitos de você chegar lá, quanto custa, a duração da viagem e etc. E eu vou pegar e me estender um pouquinho mais falando do transporte público de Paris, que eu acho que vale mais a pena. Se você for chegar em Paris de avião, você vai chegar provavelmente em um desses três aeroportos. O Charles de Gaulle, o Orly e o Bellevaille. Sim, eu não sei falar francês, meu francês é inexistente. Me perdoem pela pronúncia completamente errada e eu espero que vocês me entendam. E esse é o principal. O Charles de Gaulle é o maior aeroporto da França e o principal aeroporto de Paris. Você pode chegar por ele facilmente de trem, de ônibus, ou de táxi, ou de van. E os preços variam de cada um, sendo mais caro o táxi, porque você vai pagar de 50 a 70 euros, mais uma taxa por... Se você tiver mala, você vai pagar uma taxa também se você estiver fora do horário, tipo, comum. Horário... Se você estiver muito cedo ou muito de noite, você paga uma taxa. E o mais barato é você ir de ônibus da linha convencional pela cidade, que você paga 5,10 euros. Informações sobre preços exatos, horários, como você faz, vão estar lá no post no blog, que vai estar no box de informações, ou em algum lugar aqui na tela, o post sobre o aeroporto e o post sobre o transporte público, porque eu dividi, senão o post iria ficar muito longo. Outra coisa que é muito importante falar é que para você usar as máquinas automáticas para comprar os bilhetes do trem, ou Here, ou sei lá, você vai precisar de um cartão de crédito com chip. Eles não aceitam cartão que é só de passar na máquina. E eles não são aceitos também nos guichês. Então você precisa ter um cartão de crédito com chip ou dinheiro em euro. O aeroporto de Orly era o principal aeroporto de Paris antes da construção do Charles de Gaulle. Ele possui apenas 2 terminais e ele se localiza mais próximo do centro. Por isso você vai gastar de táxi em média de 40 a 55 euros, mais as taxas por não ser um horário convencional, mais a taxa por bagagem. E esse é o jeito mais caro de você chegar no aeroporto. Só que se você tiverem mais gente, esse é o preço por carro e não por pessoa. O aeroporto de Orly, ele não tem uma estação de trem dentro dele. Então, nenhuma linha do Here chega nele como chega no Charles de Gaulle. Então você precisa pegar o trem até a última estação dele. Depois você vai ter que trocar por um outro trem, que é tipo um bondinho, pra você ir pro aeroporto. E esse ticket desse bondinho, só do bondinho, é 9 euros, o que deixa o preço muito elevado, a não ser que você tenha um ticket, um passe de Paris, que você possa pegar ele tranquilamente. E se você for de ônibus, é o jeito mais barato de você ir para o aeroporto de Orly, você gasta só 1,90 pelas linhas convencionais. O terceiro aeroporto, ele fica longe de Paris, a 80 km, e por isso ele é utilizado por várias das companhias aéreas de low cost, como a Ryanair. E por isso, ele fica praticamente inviável você pegar um voo de low cost e depois pegar um táxi pro centro, que você vai gastar mais de 100 euros. Então, geralmente, o que as pessoas fazem? Elas pegam um trem de Paris até a cidadezinha, e depois da estação, elas pegam um trem, um táxi ou um ônibus que chega até o aeroporto. Esse acaba sendo o jeito mais rápido e econômico. E também tem um ônibus que o próprio aeroporto acho que é responsável, e você tem esse ônibus 3 horas antes de cada voo e 20 minutos depois de cada chegada de voo. Então, se você quiser pegar o ônibus, sempre vai ter um disponível. Ele sai do mesmo lugar que o Royce Bus sai pro Charles de Gaulle, na Ópera, perto da Galeries Lafayette. E agora eu vou falar sobre o mais interessante, que é o transporte público. Bom, Paris tem vários meios de transporte público para você utilizar. Tem o metrô, tem o Here, que é a rede expressa regional, tem bondinho, tem ônibus e é isso. Eu vou começar falando sobre o metrô. Paris tem um sistema de metrô muito bom, eles são mais de 300 estações
e compostas por 16 linhas que são coloridas, então fica mais fácil de você se localizar no metrô. Pra você ir de um lugar pro outro tem 1000 maneiras, então o que eu aconselho é que se você for querer ir num lugar mais longe, assim, do centro, que não seja... que você tenha que trocar de linhas algumas vezes, pelo menos, eu aconselho você pegar e entrar no site da empresa do transporte público de Paris, que é a Rapt, eu não sei se fala assim, Rapt, sei lá, que eles dão a jornada certinho do jeito mais rápido pra você fazer, o jeito mais rápido e mais fácil de você fazer. Que às vezes você não enxerga alguma conexão que seria mais fácil e tudo mais, então eu aconselho a entrar no planejador de rotas da Rapt. Outra coisa é que as direções das linhas, elas são em plataformas diferentes. Então você tem que prestar atenção para que plataforma você tem que ir. Então, geralmente tem plaquinhas indicando as estações e onde você deve ir. Então isso ajuda muito e você tem que prestar atenção. Outra coisa é que algumas linhas, não é todos os trens que passam em todos os pontos das linhas, principalmente quando você já vai indo mais, não no centro, que eu acho que a maioria dos trens passam em todas as estações do centro, mas quando você vai saindo da zona 1, a 2, a 3, alguns trens não passam em todas as estações. Então você tem que tomar cuidado pra ver se o trem que você vai pegar vai passar na estação que você quer. As estações possuem um mapa detalhado da linha que você precisa, então quando você chega lá dentro, pra você ter certeza que o trem é o que você precisa pegar. E além disso, dentro do trem tem um mapa também com todas as estações da linha. Então se você sabe onde você tá, você consegue, tipo, contando as estações que você para até chegar a que você precisa descer. O RER é a Rede Expressa Regional. Ele é tipo um trem, só que funciona dentro da cidade. Porque tem o centro de Paris mesmo, que é pequeno, e tem a Ile de la France. Ile de la France. Eu não sei como fala, que pega até as 5 zonas. Então... é tipo Paris e as cidades em volta do contorno. E o RER, ele é um trem que viaja por essas zonas, que inclui tanto a Disneyland de Paris quanto o Palácio de Versalhes. As 5 linhas do RER, elas são divididas, elas são nomeadas de A, B, C, D e E. E elas são de cores diferentes também para facilitar. Se você conseguir fazer um trajeto de RER, faça de RER, porque ele tem menos estações, então você vai levar menos tempo do mesmo lugar ao outro. Então essa é uma dica. Outra coisa é que o RER, cada linha do RER, ela tem vários pontos finais. Então vocês precisam tomar cuidado se o trem que você está vai passar no lugar que você precisa ir, vai ir até a estação que você precisa ir. Então, geralmente, os trens, eles têm escrito em cima deles, na frente, qual que é a última estação dele. Ônibus. A rede de ônibus de Paris conta com 56 linhas e elas operam normalmente das 7h30 da manhã às 8h30 da noite. E algumas linhas elas operam até mais tarde, meia-noite, meia-noite e meia, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, apenas metade das rotas funcionam. Se você precisar andar de Paris na madrugada depois que o metrô fechar ou perdeu o seu último trem, você precisar pegar um ônibus, Paris conta com... eles não chamam do ônibus comum, mas é o ônibus de madrugada, que é o Noctilien. Ele é um pouco mais caro, eu não sei se fala assim, mas ele tem 42 rotas em Paris, toda a Ile de la France, Ile de France, não sei como fala, e ele opera da meia-noite e meia até as 5h30 da manhã, que é quando abre o metrô. Pra você andar de ônibus, o mesmo ticket que é válido do metrô é válido no ônibus também, e você pode... o mesmo ticket que você anda no metrô é válido no ônibus também. O que vai mudar vai ser quantos tickets você vai precisar pagar de acordo com as zonas que você vai percorrer. Então, por exemplo, pro aeroporto Charles de Gaulle, você precisa de 3 tickets T+, que é o ticket do metrô comum, que é R$1,70 cada um. Então, você vai fazendo assim. Quanto mais zonas você andar, mais tickets de metrô você vai ter que pagar. Tem também o bondinho. Gente, o bondinho, eu não encontrei muita informação a respeito dele. Eu acho que quem usa mais são os franceses. E eles tinham uma rede muito grande de bondinho, mas com o metrô eles desativaram e depois eles começaram de novo. E agora eles estão com um processo de melhoramento do bondinho e expansão da rede. Só que essas linhas, elas funcionam mais no subúrbio de Paris. E quem pega mais são os franceses, mesmo os moradores, os parisienses. Gente, uma das coisas mais complicadas de Paris, assim, que eu achei, é escolher do transporte público
que bilhete comprar, que ticket comprar. Então eu vou tentar resumir quais são os bilhetes que tem Enquanto eu estiver falando do preço do ticket, eu vou colocar o preço aqui, mas todos os preços e todas as informações mais detalhadas, mapa do metrô, mapa do Hair, mapa do bondinho, tudo vai estar lá no blog, as linhas de ônibus e do Noxilien, vai estar tudo lá no blog bem explicadinho. Então eu vou começar falando sobre os bilhetes. O Ticket T+, ele é o bilhete simples e é tipo de uma viagem. Esse bilhete, ele vale para toda a linha do metrô na Ile de France e ele só vale pros trens do Hair dentro da Zona 1. E é onde muitos turistas se lascam um pouquinho, porque não sabe. Você não pode sair da Zona 1 com o Hair tendo só esse bilhete T+. E na hora que você for sair da estação, vai ter um fiscal lá e você vai ter que pagar uma multa bem carinha. Então é bom prestar atenção nesse sentido. Esses bilhetes, eles são vendidos em unidades ou em carnetos, livretos, sei lá como falar, de 10, que você tem um desconto. Nas máquinas automáticas você pode comprar esse bilhete usando moedas ou um cartão com chip. Outra coisa desse bilhete, que além de você só poder andar de Hair dentro da Zona 1, é que ele só permite alguns tipos de conexões. Então, eu coloquei as conexões lá no blog, acho que a principal, assim, ele permite você fazer metrô, Hair, desde que seja dentro da Zona 1. Mas ele não permite fazer conexão do Hair pro metrô, você tem que pagar um outro bilhete pro metrô. Então tem umas pegadinhas assim que vale a pena se informar a respeito pra você não passar raiva quando você estiver na sua viagem. Então tá tudo lá no post do blog. Pra você comprar bilhetes individuais pra você andar no Hair fora da Zona 1, você tem que comprar um bilhete origem e destino. E ele é semelhante ao Ticket T+, só que você vai sair de uma estação e vai chegar pro centro de Paris, ou do centro de Paris para alguma outra estação, e aquela estação específica para aquele trajeto específico. E vai variar muito não varia o trecho que você percorre, as zonas que você percorre, varia a estação da estação que você tá. Então algumas estações são mais perto, mas mesmo assim são mais caras e etc. Saindo dos bilhetes individuais, indo para os passes, você tem o Ticket Mobilis, que ele é um ticket muito bom se você não precisar pegar o trecho para os aeroportos, porque ele não é válido para os aeroportos, mas você pode comprar ele da Zona 1 até a Zona 5 e os preços vão aumentando gradativamente. Tá no blog também. E você pode usar o bilhete durante o dia inteiro. Outra coisa que também é uma pegadinha, para esse bilhete ser válido, você precisa preencher a data no bilhete, a caneta mesmo, o seu sobrenome e o seu nome. Então, eles precisam estar preenchido para ser válido. Com esse passe móveis, você pode andar no metrô e no Hair até a zona que você comprar o seu ticket. Além de ônibus, bondinho e os ônibus e os bondinhos dentro da linha que você comprou, dentro da zona que você comprou o seu bilhete. Apesar dele não ser válido para o Hair ou o Orlyval, que é o trem que liga a última estação do Hair B até o aeroporto, você pode chegar ao aeroporto usando as linhas de ônibus normais. Então você pode usar ele para chegar ao aeroporto, você não pode do jeito mais rápido e mais cômodo. E se você não tiver preenchido o seu bilhete, o fiscal pedir para vê-lo, você vai ter que pagar uma multa. Simples assim. Agora tem o passe para múltiplos dias. O Paris Visit, ele tem versões de 1, 2, 3 e 5 dias consecutivos para as zonas 1 a 3 ou 1 a 5. Então você escolhe o bilhete que melhor se enquadra na sua viagem e compra. Ele é um pouco mais caro, mas se você comprar das zonas 1 a 5, você consegue andar no Hair até o aeroporto e no Orlyval também. Então é um passe que você tem que ver se compensa ou não, porque ele é um pouco mais caro que o Mobilis por você ter a opção de chegar até o aeroporto. Assim como o Mobilis, você precisa preencher a data, o seu primeiro nome e o seu sobrenome no bilhete. No blog eu coloquei as fotos dos bilhetes e onde você tem que preencher eles certinho, falando. Você tem que preencher a caneta mesmo. Então os preços estão no blog, são de várias zonas e de vários dias. Então fica mais fácil se você for lá conferir. Se você for ficar em Paris, chegando da segunda-feira e ficar pela semana, ou se você for ficar no mês inteiro em Paris, há uma opção de bilhetes para você andar no metrô, Hair, etc. Mais barata, que é o Paris Navigo, é o Navigo Découverte.
A única coisa desse bilhete é que você precisa levar uma foto na hora que você for comprar, e você só pode comprar ele no guichê da estação. A partir de quinta-feira à noite você já consegue comprar o bilhete para a próxima semana, e no dia 1º de cada mês você consegue comprar o bilhete válido por mês. Ele compensa muito se você estiver chegando lá no dia certo, assim. Então, se você quiser saber os preços do Navigo da Corvette, tanto pra semana quanto pro mês, é só você pegar e ir lá no blog. Crianças menores de 3 anos não pagam transporte público, mas elas também não podem ocupar um assento, então, tipo, tem que ir no colo. De 3 a 4 anos, normalmente tem desconto. E quando tem desconto, eu coloco lá. O último tipo de bilhete que eu gostaria de falar pra vocês é o bilhete, é a tarifa para jovens nos finais de semana. Porque se você é jovem e está em Paris no final de semana, você ganha um desconto super bom no seu ticket. Então, ele só pode ser usado no sábado, domingo ou feriados por jovens menores de 26 anos. E você precisa também preencher o seu nome, a data e o seu sobrenome no ticket. Se você for parado por um fiscal e entregar o seu bilhete, ele precisa estar preenchido. Esse fiscal não achar que você tem carinha de menos de 26 anos, ele pode pedir um comprovante da sua idade. E se você tiver mais de 26 anos, você vai ter que pagar multa. Então, não compensa enganar o sistema. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei e compartilhem o vídeo, que isso me ajuda muito na divulgação. E ver o like de vocês me deixa muito feliz, e que vocês compartilharam também. Então é isso aí. Se não são inscritos no canal, se inscrevam. E a parte 2 do vídeo vem em breve. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!